Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então olha só, se você sofre com dores no nervo ciático, você já sofreu com essas dores, eu aposto que você já tentou alongar para tentar passar essa dor, seja por uma orientação de algum profissional ou seja por algum vídeo que você acabou assistindo na internet. Mas eu preciso ser sincero com você. Esse é o maior erro que você comete quando você tenta aliviar a dor de uma inflamação no nervo ciático. E você já vai entender isso ao longo desse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Victor Cardoso, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo brasileiros que moram no exterior, que moram em diversos locais do mundo a aliviarem suas dores de uma forma simples e prática. Então, para entender isso, o primeiro ponto é entender o que é o nervo ciático, de onde é que ele vem, para onde que ele vai, quais são os sintomas de uma inflamação nesse nervo, do que um nervo ele é formado. Porque quando eu entendo tudo isso, começa a fazer sentido o porquê que alongar é o maior erro que a gente comete quando tenta aliviar essa dor. Então, basicamente, os nervos são formados por neurônios. E o nervo ciático, por exemplo, qualquer nervo do nosso corpo, na verdade, ele é envolvido por muitos vasos sanguíneos. Então, ele é extremamente irrigado. E ele é muito sensível a qualquer alteração que venha a ter nessa parte circulatória. Então, qualquer alteração que tenha na parte circulatória, o nervo, como ele é muito sensível, ele vai acabar reclamando. O nervo ciático ele começa lá da coluna, lá da raiz de L2, da segunda vértebra lombar, e vai até a terceira vértebra do nosso sacro, do S3. Ou seja, qualquer lesão, qualquer hérnia de disco que eu tenha nas saídas da raiz nervosa desses níveis que eu acabei de comentar, eu vou acabar sentindo a famosa dor do nervo ciático, porque como ele sai dessas regiões, qualquer lesão ali vai acabar desencadeando uma dor do nervo ciático. Bom, e como que eu sei que a minha dor ela vem realmente do nervo ciático? O primeiro ponto é que essa dor vai sair lá da coluna e ela vai descer por toda a perna pela parte de trás da perna. Exatamente, pela parte de trás da perna. Vitor, mas a minha dor é na frente da coxa. Bom, então se a sua dor é na frente da coxa, a sua dor não vem do nervo ciático. Pode ser que seja de outro nervo, que eu posso fazer um outro vídeo. E vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre uma dor que desce pela frente da coxa. Mas, quando a dor é do nervo ciático, ela vai acabar descendo por trás, com uma linha, uma queimação, uma sensação de frio. Muitas vezes é muito comum a gente acabar tendo esse relato dos pacientes. Além disso, você vai ter alteração de sensibilidade, como formigamento, dormência, vai ter alteração de força, dificuldade de levantar o dedão do pé, por exemplo, dificuldade de levantar o pé. Em casos extremamente graves, eu posso estar tendo dificuldades de controlar o número 1 e o número 2, ou seja, dificuldade de controlar os esfíncteres. Ah, Vitor, eu tenho dor na minha perna que desce, mas não tenho formigamento, não tenho falta de sensibilidade, eu não perdi nada de força. Então, olha só, as chances de ser o nervo ciático começam a diminuir. Por quê? Porque quando um nervo está machucado, os principais sinais de um nervo machucado são a ausência de sensibilidade ou começar a ter um formigamento, uma dormência, e em casos mais graves começar a perder a força, começar a ter dificuldade de levantar, por exemplo, o dedão do pé. Você deve estar se perguntando, mas poxa, como que lesões de nervo vão trazer esses sintomas, né? De falta de força, formigamento, dormência. E é o seguinte, imagina que o nervo ele é um fio elétrico e ele conduz a informação. Ou seja, sempre que eu toco aqui na minha mão, estou tocando aqui na aliança, e ela é um pouquinho mais gelada. Essa sensação está sendo passada pelo nervo, está chegando até o meu cérebro, e o meu cérebro está processando a informação de que, poxa, a aliança é mais geladinha do que a minha própria pele. Só que agora imagine que esse nervo está machucado. Concorda comigo que esse machucado vai prejudicar a forma com que essa informação chega aqui? Ou seja, quando o meu nervo está machucado, ele não consegue perceber direito o que ele está sentindo. Dessa maneira, uma lesão no nervo pode acabar gerando formigamento, pode acabar gerando dormência. Em casos mais graves, eu passo a não sentir mais nada, porque o nervo não consegue mais perceber o que ele está tocando. Por isso que a gente acaba perdendo força em lesões mais graves. Porque esse fio elétrico está conduzindo a energia que vai fazer com que o músculo se contraia. Agora imagina que em vez de ter vários fios elétricos mandando essa energia para o músculo se contrair,
eu começo a ter menos fios elétricos mandando energia. Concorda que vai ficar mais fraca a energia que está chegando ali? Concorda que não vai ter energia suficiente muitas vezes para fazer aquele músculo funcionar? Justamente porque aquele nervo está machucado, então não está funcionando plenamente. Agora a mulherada vai entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Imagina você ligar um secador de cabelo que ele é 220 em uma tomada que é 110. Concorda que essa tomada que ela é 110, ela vai mandar energia de 110 volts para o secador de cabelo funcionar. Só que o secador de cabelo precisa de mais energia do que 110. O que vai acontecer com o secador de cabelo? Ele até vai funcionar, só que ele vai funcionar muito fraco. Isso para qualquer eletrônico. Então o que acontece? Imagina que aqueles 110 seria um nervo machucado e o músculo precisa de 220 para funcionar. Se só chega a 110 e não 220, o músculo fica fraco. E por isso que uma lesão no nervo gera falta de força, gera dificuldade de controlar os esfíncteres, porque eu perco a minha força de contração da musculatura. Bom, mas dito tudo isso, por que eu não devo estar alongando o meu nervo, né? Tu explicou toda essa parte, mas por que não tem que alongar? É porque lembra que eu disse lá no início que o nervo ele é muito vascularizado? Ou seja, tem muito vasinho sanguíneo ao redor desse nervo. E ele é muito sensível a alterações vasculares. Ou seja, quando eu tenho uma hérnia de disco, por exemplo, essa hérnia de disco pressiona o meu nervo. Concorda? A hérnia de disco saiu, pressionou o nervo. Quando ela gera essa pressão, ela acaba amassando os vasos sanguíneos, pressionando esses vasos. E isso acaba gerando o que a gente chama de isquemia. Quando nesses vasos sanguíneos aqui, como eles estão apertados, não está mais chegando sangue para o resto do nervo, porque esse vaso sanguíneo foi pressionado. Como não chega mais sangue naquela região, o nervo começa a ficar irritado. E ele ficando irritado, ele começa a gerar um processo inflamatório. E agora, o que isso tem a ver com o alongamento? Quando eu alongo, eu acabo aumentando essa pressão de contato, gerando mais isquemia ainda. Agora pensa comigo, o nervo ele já está irritado porque está gerando um processo isquêmico pela hérnia de disco, ou seja, a hérnia de disco já está pressionando ele, já está incomodando. Quando eu alongo, eu acabo aumentando essa pressão, eu acabo incomodando mais ainda. E se eu irrito mais ainda, eu aumento o processo inflamatório. Aumentando o processo inflamatório, eu aumento a dor, eu aumento o desconforto e eu aumento os sintomas que eu acabo gerando. Ou seja, o formigamento aumenta, a dormência aumenta. Aquela dormência que antes era só na ponta do pé, começa a pegar o pé inteiro. Aquela dormência que antes, ou aquela falta de força que antes era só no dedão do pé, agora foi para mais dedos do pé. Então, quando eu aumento, quando eu alongo o nervo, eu aumento a inflamação, eu acabo aumentando os sintomas também. Ainda tá difícil de acreditar? Então, olha só, como é que a gente identifica se uma dor realmente vem do nervo ciático ou não? A gente, além de ter um exame de imagem, muitas vezes, ou fazer aquele teste da agulha, sabe? Quem já fez o teste da agulha sabe. A eletroneuromiografia, esse nome estranho, em que vai botando agulha ao longo da perna e dá choque. Por que dá choque? Para ver como é que está a condução desse nervo, se está saudável ou não está. Então a gente tem a ressonância magnética para ver onde é que está a hérnia de disco. Tem o que também? A eletroneuromiografia, que é o exame das agulhas. E eu tenho os testes neurodinâmicos, testes que o médico, o fisioterapeuta acaba fazendo no próprio consultório. Qual que é o intuito desse teste? O intuito do teste neurodinâmico é simplesmente irritar o nervo. Ou seja, se eu irrito o nervo e as dores, os sintomas pioram, esse é um sinal de que o nervo está inflamado, irritado. E como é que funcionam esses testes? Eu tenho basicamente dois testes. Um a gente chama de Slump Test, que eu vou deixar uma fotinho aí para vocês, e o outro teste é o SLR, que tem que levantar a perna reta. Ou seja, o que esses testes estão fazendo basicamente? Eles estão alongando o nervo. Ou seja, quando eu alongo o nervo, quando eu faço esse teste de alongar o nervo e o meu paciente sente mais dor, sente mais desconforto, esse é um sinal de que positivo. É o nervo ciático que está sendo inflamado, é o nervo ciático que está irritado,
Ou seja, eu tenho que parar de alongar imediatamente. Agora, se eu faço esses testes e a perna da pessoa, sua perna, sobe com facilidades, sem dor, não aumenta o formigamento, não aumenta a dormência, eu sinto só alongar a posterior da perna, ou seja, esse teste acabou dando negativo e a sua dor pode até descer pela perna, mas ela não vem do nervo ciático, então precisa investigar com mais profundeza, com mais qualidade, para realmente entender o que está gerando essa tua dor que desce da perna. Eu acho que isso até já deve ter acontecido aí contigo. É muito comum pacientes chegarem para mim que já fizeram pilates e acabaram piorando com essa dor. Ué, mas a gente não escuta muito que pilates é bom para quem tem problema de coluna, que pilates é bom para quem tem dano ciático. E realmente, pilates é uma excelente atividade física, um excelente exercício, é ótimo para o tratamento de dores nas costas. Só que tem um pequeno detalhe, eu não sei o que está acontecendo com a leva ultimamente dos profissionais, no pilates tem muito alongamento. Então, o que acaba acontecendo? O paciente chega, você vai lá para fazer pilates e o profissional te manda fazer um exercício que vai acabar alongando. Você diz, poxa, olha, o professor, ô doutor, eu tenho hernia de disco, eu tenho meu ciático está inflamado. E ele diz, não, tudo bem, pode fazer que não tem problema. Você vai lá, faz o exercício. O que acontece com a sua dor? A sua dor piora, aumenta o desconforto. Você, até reclama, né? Pro profissional que está ali. E o que ele te diz? Ah, é normal. Faz parte sentir dor porque faz tempo que tu não faz. Vou te contar um segredo. Sentir dor muitas vezes faz parte do tratamento. Só que depende do tipo de dor que tu está sentindo. Por quê? Quando eu alongo ou quando eu faço algum exercício que está machucando o meu nervo, a minha dor vai descer mais para a perna. Ou seja, se tu faz um exercício e sente que a tua dor está saindo da coluna e descendo para o pé, esse é um sinal de que o exercício está machucando o teu nervo. Da mesma maneira que se tu faz um exercício e a tua dor que estava lá no pé começa a subir em direção à tua coluna, mesmo que aumente a dor, esse é um sinal de que está aliviando a pressão sobre o nervo, está relaxando esse nervo. Por isso, se você quiser resolver de uma vez por todas essas dores do nervo ciático, você tem que parar de alongar. É o primeiro passo. Se eu paro de alongar, eu já evito com que o meu problema fique mais grave. Se eu evito com que o meu problema fique mais grave, automaticamente o meu próprio corpo, o próprio processo inflamatório que ele acaba gerando, vai começar a combater essa hernia de disco. Agora, se eu fico fazendo alongamento em cima de alongamento, eu acabo irritando mais ainda esse nervo. E essa irritação pode chegar a um ponto que eu não volte mais a ter a minha sensibilidade, ou até mesmo que a minha força do meu dedo, do meu pé, não volte mais de tanto que esse meu nervo acabou sendo machucado. Então, quando a gente pensa em tratamento do nervo ciático, você não pode, em hipótese alguma, alongar, mas sim fazer qualquer outro tipo de exercício, mobilização neural principalmente, caminhadas e qualquer outro exercício que não envolva o alongamento do nervo ciático. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.